Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula de ciência, vamos corrigir a atividade da página 126 e uma atividade que eu enviei para vocês, para que vocês respondessem no caderno. Senti falta de algumas atividades dessa daí do caderno, vocês enviaram do livro, algumas pessoas esqueceram de enviar aquela outra, que era para que vocês montassem um texto, falando sobre a conscientização da energia, para a gente economizar energia. E também colocar em ordem alfabética alguns eletrodomésticos, que a gente utiliza quando a gente usa energia, tá bom? Então, na página 126, o terceiro quesito, relacione cada um dos símbolos abaixo ao acidente que se espera evitar. Para isso, escreva a letra nos quadros correspondentes. Então, a primeira vai ser B, a segunda A, a terceira D e a última C, certo? Então, a sequência B, A, D, C. E você já ouviu alguns desses símbolos? Escreva aí a letra correspondente e o local ou produto em que você ouviu. Então, isso aí é uma resposta pessoal, Vocês iriam responder se realmente vocês já tinham visto algum desses símbolos, tá bom? Pronto, então essas são as correções da página 126. Então, da atividade que eu passei, para que vocês fizessem um caderno, é um texto pessoal, onde vocês iriam elaborar para mostrar a importância da gente economizar energia. Além de ser essencial para a natureza, também é essencial para o financeiro, Quando a gente vai pagar, quanto mais a gente gasta, mais alto fica o valor para ser pago, Então, a importância da gente economizar, se conscientizar, se não estamos utilizando o eletrodoméstico ou a energia ali naquele espaço, não há necessidade de estar ligado, Então, desligamos. O chuveiro também, que consome muita energia, a gente precisa passar o tempo ideal, O tempo adequado, não exagerar, por diversão. Vamos brincar no chuveiro com a água quente, Que aí tá gerando energia e vai gastar mais ainda. E entre outros fatores, Que a gente sabe, que às vezes a gente esquece, deixa lá a televisão ligada, computador ligado, Então, temos aí esses cuidados com a energia para não desperdiçar. E alguns eletrodomésticos temos aí em ordem: celular, o computador, o rádio, a televisão, são alguns eletrodomésticos, que nós utilizamos. Tem diversos, na nossa casa são vários. Então, tem alguns aí só para vocês relembrarem, tá bom? As partes das plantas. Vocês sabiam que, assim como o nosso corpo, as plantas também são divididas em partes? E cada parte tem uma função? Vamos pesquisar? Prestem atenção na natureza à sua volta. Eu só vejo um monte de plantas. Vamos anotar o que conseguimos observar? Gostaria muito de saber o que vocês anotaram. Eu descobri muita coisa interessante. Posso contar o que eu descobri? Depois, pode ser eu? Claro, todos poderão falar. Eu descobri que todas as plantas possuem raiz, caule, folha, flor, fruta, semente. E você sabe para que serve cada uma dessas partes? A raiz serve para fixar a planta no solo e para retirar os nutrientes da terra. Muito bem. E o caule? Você sabe qual é a função dele? O caule serve para sustentar as folhas, flores e frutos e também para conduzir os nutrientes retirados pela raiz. Uau! Estou adorando conhecer a descoberta de vocês. Agora eu gostaria de saber sobre as folhas. É elas que fazem a respiração e transpiração das plantas e produzem seu alimento através da fotossíntese. É as flores que produzem as sementes de algumas espécies de plantas e é também responsável pela polinização, além de dar origem aos frutos.
Já as frutas, além de servir de alimento para nós, têm a função de proteger as sementes, que dará a origem a uma nova planta. Já as sementes têm a função de proteger o embrião e fornecer os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento inicial quando ocorrer uma germinação. Uau, vocês arrasaram, crianças! Obrigada, professora. Adorei a aula de hoje. Eu também adorei. Quero mais aulas assim. A nossa atividade, né? Vocês perceberam aí que encerramos o livro, terminamos, mas ficaram algumas páginas, né, de outros assuntos que não foi concluído. Então, temos hoje a página 41 e 42, para que a gente relembre e revise as partes das plantas, tá? Vou colocar um pequeno vídeo para que vocês façam essa observação para relembrar, né? Aqui na página 38 e 39 tem aí mostrando as partes das plantas, cada uma delas, né? O caule, aí vem mostrando aí a setinha, peço que você acompanhe na página 38. Tem a raiz, né? A gente observa que fica lá embaixo, onde absorve os sais minerais, transporta a substância até o caule. Temos aí a folha, né, acompanhando aí, a principal responsável pela produção de alimentos da planta. A flor, que é a parte responsável pela reprodução de algumas espécies de plantas. O fruto, né, que é a parte que abriga e protege as sementes. Além disso, ele pode contribuir para espalhar as sementes e para que uma nova planta nasça em outro local. Então, a gente precisa ali do fruto, né? E temos aí a semente, a sementinha que vai originar uma nova planta, tá? Então, observe direitinho para que a gente responda lá na página 41 e 42. Na página 42, ou melhor, na página 41 diz o seguinte: Isabel realizou o seguinte procedimento. Letra A. Ela misturou água e corante azul em um copo. B. Em seguida colocou um cravo branco com a parte cortada do caule mergulhada na água com corante. E C. Depois de 5 horas, Isabel percebeu que as pétalas do cravo ficaram com algumas partes azuis, certo? Então, na letra A, vamos responder. Complete o esquema abaixo de forma que ele represente o que aconteceu na situação acima. Então, você vai dizer o que foi que aconteceu aí com o corante e a água, né? Foi a primeira parte. O que foi que eles fizeram? Né? Lá em cima diz, na letra A, ela fez o quê? Adicionou, misturou e foi absorvida pelo... O que ela absorveu? Na letra B, aqui do passo a passo, vem mostrando. E depois que a transportou até no finalzinho, ela transporta para onde? Certo? Aí você vai ler novamente o procedimento A, B e C e vai completar aqui a sequência. Após uma semana, Isabel percebeu que as flores e as folhas estavam murchas e o caule estava seco. Em sua opinião, por que isso aconteceu? Então, o que acontece para que as folhas, né, o caule fique seco? O que nós deixamos de fazer, né? Há alguns casos, né, falha de quem cuida, né? Vamos lá, Isabel, o que foi que Isabel deixou de fazer para que as folhas chegassem a esse ponto, murchar, né? Aí você vai responder com suas próprias palavras. E na letra C, faça essa atividade prática com um colega com auxílio de um adulto. Então aí, né, pede para que você tente fazer esse passo a passo, né? Usar cravo, se na sua casa você tiver como fazer, você pede ajuda a um adulto, tira foto, grava um vídeo e manda pra gente, tá bom? Se for possível. Se na sua casa tiver como você fazer, você realiza, tá bom? E manda pra professora. As plantas que vivem fixas na terra são chamadas de terrestres. Observem as variedades de plantas terrestres. As plantas ou os vegetais podem ser encontrados nos diversos ambientes. Vamos observar.
Os vegetais que vivem na água são chamadas de plantas aquáticas. Existem plantas aquáticas lindas. Observem a variedade de plantas aquáticas. Algumas plantas terrestres são capazes de viver sobre rochas e galhos de outras plantas. São as plantas aéreas. Agora na página 42, classifique as 3 plantas abaixo de acordo com o tipo de caule. Para isso, escreva AE para os caules aéreos, né? SU para os subterrâneos e AQ para os aquáticos. Então, aéreo a gente vê que é aquele que já está dizendo aéreo, né? Lá em cima. O aquático, a gente também já percebe água. E o subterrâneo, terra. Aí você vai colocar as siglazinhas aí representando nas imagens, tá bom? E o terceiro, sublinhe o texto abaixo de que modo as sementes são espalhadas na situação mostrada na foto. Então, eu vou ler o texto para vocês e vocês, dentro desse texto, você vai sublinhar a informação que fala sobre as sementes espalhadas. Então, ó, acompanhe comigo a leitura. Existem espécies de plantas que têm frutos com adaptações que ajudam a espalhar as sementes. Certo? Falou em espalhar. Ok, mas vamos entender como isso acontece. Alguns frutos podem ser levados pelo vento, outros podem prender-se à pele ou ao pelo de animais. E há aqueles que podem lançar as sementes para longe da planta. Então, na sua opinião, qual é a parte do texto que fala no momento que as sementes são espalhadas? Que situação é essa? Tá? Então, você vai sublinhar, ok? Então, qualquer coisa você lê novamente para compreender o texto, tá bom? Prontinho. Aqui na página 43, né, vamos também responder o 4º e o 5º. Temos aí a imagem da beterraba, né? É um exemplo de raiz que, além de fixar a planta ao solo, absorve substâncias e armazena nutrientes. Pesquise exemplos de outras plantas cujas raízes armazenam nutrientes. Além disso, pesquise a importância de as plantas armazenar nutrientes. Tá? Então, aí vai ser uma pequena pesquisa para vocês trazerem aí para nossa atividade. 5º quesito. Indique nas fotos abaixo as sementes de cada um dos frutos. Para isso, ligue a palavra semente à imagem correspondente. Então, quais são as sementes aí da melancia e do abacate? Você vai fazer uma setinha lá para a palavra sementes, certo? Você vai localizar as sementes e vai passar um tracinho ligando a palavra. Na letra A, qual desses frutos tem uma semente? Tem apenas uma, né? A gente tem duas frutas, né? Tem 2 frutos e você vai ver qual é o que só tem uma semente, vai colocar o nome. E mais de uma semente, coloca aí o nome dessa fruta. Na letra B, escreva o nome de outro fruto que tenha uma semente. Qual é outro fruto? Vamos pensar e colocar aí o nome deles. Coloque alguns, tá? No máximo 3. E várias sementes. Você vai colocar o nome de outros frutos que tenham várias sementes, tá bom? Prontinho, pessoal. Então, são essas as atividades. Qualquer dúvida, a professora está à disposição, tá? Não deixem de enviar para que eu faça as correções. Um beijo para vocês e até a próxima aula.